Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo Telemarketing. Meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos falar e reagir a um vídeo que eu vi aqui na internet que eu achei que fosse piada, mas não é. O nome do vídeo é 7 coisas que você nunca pode falar para o seu chefe. Você tem chefe? Responda essa pergunta. Pois é, se você tem chefe, significa que você está no tempo das cavernas, das tribos. Você não é mais do que um escravo ou um cachorrinho adestrado. E por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque quem tem chefe está no tempo das tribos, porque as tribos foram as primeiras formas de agrupamento humano. Era da época lá em que as pessoas usavam pedaços de pau para poder caçar, né? E viviam nas cavernas. E quem mandava ali na tribo, né? Que se podia chamar de bando, mas humanamente falando seria tribo, era o mais forte. E ele é que comandava as pessoas ali. E as pessoas obedeciam às ordens dele, é simples assim. Depois a sociedade foi evoluindo e aí começou-se as pessoas a adquirir terras. E aí a gente chegou em uma era em que as famílias comandavam, né? Quem tinha a terra mandava, e as pessoas que tinham que trabalhar nessas terras eram os escravos ainda, né? E os escravos não queriam trabalhar. E os donos das terras também não queriam trabalhar. Então o que eles faziam? Eles contratavam alguém para ficar no meio termo. Ou seja, para chicotear os escravos e fazer com que eles trabalhassem para produzir na terra deles. A história deu nome a essa pessoa de capataz. O capataz usava o chicote para bater nos escravos, né? O capataz também era um escravo que escravizava outros escravos, né? Para que o dono da terra tivesse o trabalho e a produtividade que ele precisava ter naquela terra. E isso foi no tempo lá das famílias, da agricultura, da era onde começava a se plantar e todas essas coisas. Depois a história foi evoluindo, veio a Revolução Industrial, depois a Revolução Tecnológica e estamos aqui nos tempos de hoje. As coisas modernizaram, mas uma das coisas que se mantém é o tal do capataz. Só que hoje em dia ele também se modernizou. Ele não se chama mais capataz. Existem vários nomes. Um deles é gerente, que é um dos mais conhecidos. Ou você pode chamar ele de diretor, de coordenador, de supervisor. Mas o nome mais famoso de todos é chefe. Então se você tem chefe, você está ainda no tempo das tribos. E você não passa de um cachorrinho adestrado. E isso a gente vai entender assistindo esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, que a gente vai ouvir, óbvio, né? Não temos como assistir, mas como ouvir. E eu vou fazer uns comentários. E, cara, eu achei que era piada, mas não é não. O vídeo é sério. E a gente vai ver aqui. A gente vai ver e vai ver esse absurdo e dar umas risadas. Deixa eu só colocar aqui no ponto certo do vídeo. E eu já passo aqui para vocês. Vamos pular as introduções dele. E vamos lá para a primeira das 7 dicas do que você nunca deve dizer ao seu chefe. Vamos aqui para a dica número 1. Primeira coisa que jamais você deve dizer para o seu chefe é a famosa frase: isso não dá certo. Quando uma pessoa diz que não vai dar certo uma coisa antes de começar, sem ela saber, além de pessimista, ela demonstra as seguintes características: resistente a mudanças, falta de respeito com seu gestor e até com seus pares, e uma pessoa encrenqueira. Ao invés de dizer isso... Então, prestou atenção? Se você disser que uma coisa não vai dar certo, significa que você é encrenqueiro, que você não tem respeito pelos seus gestores e nem pelos seus colegas de equipe e outras coisas mais que ele coloca aqui. Ou seja, se você é uma pessoa que tem experiência, que você já trabalhou com esse tipo de coisa e você está vendo que a sua empresa está indo para um caminho que você já teve a experiência, que você já passou e que você sabe que não vai dar certo, você não pode dizer isso para o seu chefinho. Você tem que calar sua boca, porque você vai ser mal visto. Você não vai ser mal visto pelos clientes, você não vai ser mal visto pela sua competência dentro da sua carreira. Não, você vai ser mal visto pelo seu chefinho, que vai pensar de você que você é todas essas qualidades, entre aspas,
que ele colocou aqui. É uma pessoa principalmente encrenqueira. Eu gostei da palavra encrenqueira que ele usou aqui. Você é uma pessoa encrenqueira. Vamos lá. Isso você pode dizer de uma forma diferente, sem ofender ninguém. Por exemplo, legal sua proposta. Você percebe que se você falar que uma coisa não vai dar certo, você está ofendendo as pessoas, principalmente seu chefinho. É o que ele diz aqui, né? Que você pode dizer de outra maneira, sem ofender alguém. Ou seja, dizer que uma coisa não vai dar certo, porque às vezes você tem uma expertise sobre aquilo, você tem uma experiência, você já passou por aquilo. Não pode. Não pode porque você vai ofender a pessoa que você está se dirigindo, que normalmente é o seu chefinho. Legal sua atividade, legal esse trabalho, mas o que você acha da gente fazer dessa forma? Cara, que idiotice, que negócio é esse de falar, legal sua atividade, legal isso que você está fazendo, mas que tal fazer dessa... Essa é uma das hipocrisias do mundo do trabalho que você vê por aí, de você não dizer um não na cara ou não dar uma resposta direta e de ficar pisando em ovos para falar com as pessoas, não só com o seu chefinho, mas com outras pessoas. Você tem que falar na cara e ser direto. Olha, isso aqui não dá certo por causa disso, disso e disso. E aí, se você tiver uma proposta, você fala, olha, vamos fazer assim, 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 por causa disso, disso, disso e disso. Pronto, acabou. Não precisa ficar essa palhaçada de, não, ficar tipo meio que a estratégia do elogio e depois vem o mas, né? Olha, seu trabalho é bom, seu trabalho é bonitinho, essa proposta é legal, que não sei o que, só fala isso para não magoar a pessoa. Mas, que tal a gente fazer tal coisa? Para com essa palhaçada. Para com essa idiotice, tá aparecendo as entrevistas de emprego. Inclusive a gente vai ter um audiocast reagindo a esses vídeos hipócritas na internet de entrevistinha de emprego, como responder umas perguntinhas que os recrutadores fazem, né? Eu vou dar um exemplo de uma pergunta. A pessoa pergunta para você por que você quer trabalhar aqui na entrevista de emprego. E aí tem vários e vários vídeos na internet que ensinam você a responder. Porque eu estou buscando novos desafios. Porque essa empresa cresceu X% no ano ou X% no mês. Porque eu quero desenvolver minhas habilidades. Porque eu sonho trabalhar nessa empresa que não sei o que. Vai te catar, porra. Vai tomar no meio daquele lugar. Que sonha que nada. Você quer trabalhar numa empresa porque você tem contas para pagar e naquele momento existe uma vaga disponível e é o maior salário que você está conseguindo. Ponto final. Esse é o motivo. Seja direto. Para com essa palhaçada de ficar, tem que ficar pisando em ovos, eu não posso falar desse jeito, não sei o que. Se você é uma pessoa competente, que confia em si mesmo e você está com as suas ideias, joga na cara e ponto final. Seja direto. Para com essa palhaçada, essa frescura que tem no mercado. Eu não vou falar assim porque assim não pode, porque vai soar desagradável, porque fulaninho de tal vai pensar que eu sou isso, eu sou aquilo. Manda todo mundo pro inferno, porra. Fala o que você realmente pensa e acabou. Entendeu? O que vai justificar é a sua experiência e se você sabe ou não do que você está falando. Ponto final. O que as pessoas vão ou não vão pensar de você é problema delas. Então, se por acaso você falou uma coisa certa e que baseado na sua experiência, você deu seus argumentos e mesmo assim a pessoa não gostou de você, manda ela pra puta que pariu, porra. E acabou. Simples assim. Jeito, será que faz sentido? O que você acha? Por mais que a pessoa tenha razão que não dará certo, mas não é assim que se faz. Dê sugestões propositivas e não negativas. Não é assim que se faz. Dê sugestões propositivas e não negativas. Não existe uma sugestão negativa, seu imbecil. Desculpa o termo aqui, mas não dá pra ver uma bosta de um vídeo desse e ficar aí, isso aqui. Tem que respirar fundo, né? Então, é simplesmente, seja direto, fala o que você está pensando, baseado nos seus argumentos e dane-se o que as pessoas vão pensar. Manda todo mundo pro inferno, mas fala e seja direto, porque se você for você não precisa criar um personagem, que depois que você estiver trabalhando naquela empresa lá, ou estiver ali dentro, as pessoas, se você agiu como personagem em determinado momento, você vai ter que manter esse personagem. E você manter um personagem, uma hora você vai escorregar. Uma hora você vai sair do personagem. E é essa hora que as pessoas vão te pegar no pulo do gato. E aí você está ferrado. E você não vai poder falar nada. Por quê? Porque você estava sendo um personagem.
Entendeu? Então é melhor, por pior que seja, é melhor ser você mesmo. A melhor coisa que você pode ser é você mesmo. Vamos continuar vendo essa desgraça aqui. Segunda coisa que jamais você deve dizer para o seu chefe: você está errado. Jamais, nunca diga isso. É inacreditável você ver um vídeo na internet que não é uma brincadeira, o cara tá falando sério. Não diga pro seu chefe, pro seu chefinho bonitinho, pra sua chefinha bonitinha, que ele ou ela estão errados. Isso é um crime. Você não pode dizer que uma pessoa está errada, porque eles vão ficar magoadinhos. Por que será que eu não posso dizer que eles estão errados? Vamos ver aqui. Neste momento, a pessoa está colocando em xeque a capacidade do gestor, ou seja, está dizendo que ele é incompetente. Vou até fazer um minuto de silêncio aqui, porque depois dessa... Você não pode falar para o seu chefinho ou sua chefinha que ele ou ela está errado, porque você está pondo em xeque a capacidade da criatura. Olha só, coitadinhos. Que pessoa maléfica que você é, hein? Eu não tenho nem mais nada para comentar depois disso aqui. Terceira coisa que jamais você deve dizer para o seu chefe: ah, eu não consigo. Quando um gestor, um líder, delega algo para o seu liderado, ele tem a convicção, ou pelo menos ele tem a esperança, que aquele liderado é capaz de executar aquela atividade, de conseguir fazê-la. Agora, ao dizer isso, a pessoa demonstra as seguintes características: falta de capacidade, de habilidade e principalmente de atitude em receber desafios. E isso nenhum gestor quer. Quarta coisa que jamais você deve dizer. Eu até perdi o raciocínio aqui. Você não pode dizer que você não consegue fazer uma coisa, porque isso demonstra que você não tem a capacidade de receber desafios, que você... vou chutar aqui, é preguiçoso, que você não quer trabalhar. É simplesmente isso aqui que ele quis dizer. Como que o YouTube deixa uns vídeos desses na internet, hein? Acho que era aqui para fazer 2 minutos de silêncio com um monte de merda que esse cara tá falando aqui. Você não pode dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você é convicto das suas ideias, você tem as suas opiniões e você quer dizer que você não pode fazer alguma coisa, existe um motivo. É só passar esse motivo. Pode ser porque você não aprendeu, porque você ainda não tem experiência, porque você ainda não está preparado, ou pode ser por uma incompetência do seu próprio gestor, da sua própria empresa, que não te passou a informação correta. Mas você não pode dizer que você não consegue fazer determinada coisa. Você tem que mostrar que você é um super-herói, é um super-homem, você pode fazer tudo. Aí o seu chefinho, sua chefinha te coloca uma demanda, você não pode dizer que você não consegue fazer, eles te dão um prazo, acabou o prazo, você não conseguiu fazer e é você que toma no rabo. Olha que beleza. Olha que beleza. Mas o importante é que você nunca disse não para o seu chefinho ou para sua chefinha. Você falou que não, você nunca pode dizer que você não consegue fazer. Receba a demanda, não entregue a demanda e depois você que fique com cara de otário, porque foi você que falou que conseguia fazer quando você não conseguia fazer. Parabéns. Este é o nível de pessoas que trabalham hoje no Brasil. E pior que isso aqui não é piada, infelizmente existe pessoas que pensam assim. Dizer para o seu chefe: não sou pago para isso. Veja bem, achar que a pessoa ao dizer isso está se demonstrando corajosa, que sabe o que quer e que se autovaloriza, não é verdade. A imagem que ela passa é de uma pessoa acomodada, que não quer crescer e que só pode contar com ela para fazer o simples, o básico. Agora te faço a seguinte pergunta. É uma piada isso aqui, né? É o que eu pensei, vocês também devem estar pensando: ah, esse vídeo aí foi zoeira, os caras fizeram zoeira e tal, colocar... Não é, cara, não é. Depois se você olhar o canal aí, inclusive eu não vou divulgar essa porra desse canal aqui não, toma no rabo. Se alguém achar esse vídeo aí, 7 coisas que você não pode dizer pro seu chefe nesse título, joga lá no YouTube, se vira. Eu não vou divulgar essa merda aqui não. Você não pode dizer para o seu chefinho ou para sua chefinha que você não é pago para fazer alguma coisa. Ou seja, é que nem uma empresa, né? Você vai contestar o valor de um produto, a empresa não pode dizer para você que o valor do produto é aquele.
A empresa, porque você como cliente vai ver que é uma empresa acomodada, é uma empresa que não tem vontade de fazer, é uma empresa que não quer evoluir, porque o preço que ela colocou para aquele produto é aquele. E a empresa é porque a empresa é covarde, não consegue evoluir nem nada. Não é porque realmente aquele é o valor do produto, não. Aí vai você para o seu chefinho ou para sua chefinha, você não pode dizer. Se o cara quiser colocar você para fazer 5 funções ao mesmo tempo, porque acontece isso nas empresas, eles demitem pessoas para que as que estão lá possam fazer o trabalho das outras que foram demitidas. Isso é para cortar custo. Então você, um funcionário, já recebe um salário de merda, que não é o que você deveria receber. Aí eles colocam você para fazer 2 funções, 3 funções que não está ali dentro do seu salário e você não ganha mais nada por isso. E você não pode dizer que não é pago para fazer isso. Porque vai desagradar o seu chefinho, vai dizer que você não quer evoluir, que você não quer trabalhar, que você não tem abertura para novos desafios. Olha só a imbecilidade desse ser falando isso aqui. Como que a merda de um vídeo desse ainda tem 14 mil visualizações? Puta que pariu, viu? Não tem mais nada pra comentar nessa merda. Você acha que essa pessoa terá qualquer oportunidade com esse gestor? Ter uma oportunidade com o gestor, olha a pergunta do demente. A oportunidade não é com você alavancar sua carreira, com você ganhar mais experiência, com você ter treinamento, ter estudo, ganhar um salário maior. Não, a oportunidade é com o gestor, como se você estivesse convidando essa merda desse chefe ou dessa chefa para poder ir para o encontro, para sair. Aí você não vai ter oportunidade com o gestor. Vai tomar no cu, porra! Vai tomar no cu! Como e o que eu fico mais puto é o seguinte, é porque existe isso. Existe. O que esse cara tá falando aqui não é só uma piada pra gente. Existe. As pessoas pensam assim, muitas pessoas pensam assim, muitos chefes pensam assim, muitas empresas pensam assim. É isso que é mais revoltante. Quinta coisa, não assumir erros. O fato da pessoa sempre ter uma desculpa que justifica seus erros com a seguinte frase: ah, eu fiz o meu melhor, fará desta pessoa limitada em suas habilidades. Portanto, neste caso é muito simples. Basta a pessoa pedir desculpas, reconhecer os seus erros e dizer que isto nunca mais se repetirá. Só que o erro normalmente ele pode ser um erro que foi cometido pela pessoa de verdade, e aí sim ela se desculpa e pode recomeçar, ou é um erro que às vezes é da própria empresa. Às vezes o próprio chefe é incompetente, a empresa é incompetente, as pessoas que não estão diretamente ligadas ali com o atendimento ao cliente ou com a função que você está fazendo não entendem porcaria nenhuma do que você está fazendo, e aí você não tem a instrução adequada, não tem o treinamento adequado, nem o conhecimento adequado que deveria ter sido passado pela empresa, e aí você comete um erro. E aí esse erro normalmente não foi a sua culpa. Só que você acaba sendo responsável porque você estava fazendo aquilo. Só que você não teve a instrução. Às vezes você pede a instrução. E o que acontece muito em setor, principalmente de telemarketing, acontece um problema com o cliente e você não sabe resolver, não está nos procedimentos, e aí você vai buscar ajuda do supervisor ou de qualquer outra pessoa, e aquela desgraça não sabe responder. Só que eles falam para você assim: não, fala qualquer coisa, fala isso, fala aquilo, fala que infelizmente não dá, em vez do caralho do supervisor, do coordenador, do gerente ir lá consultar o cliente ou ver o que pode ser feito. Não, ele simplesmente fala: se vira. É isso que eles falam, se vira. E aí você comete um erro, aí o que eles têm lá de monitoria de qualidade ou qualquer outra pessoa pega aquele erro, dá uma merda na empresa, e quem que é o responsável? O funcionarinho de merda que estava atendendo aquela porcaria daquele problema. Ou seja, quem se ferra é você. E o seu chefinho não. Esse não. Esse não. Esse aí, ele fica de boas no cantinho dele. Sexta coisa que jamais você deve dizer para o seu chefe: não suporto tal pessoa. Veja bem. Bom, isso daqui, ele vai falar de conflitos que você tem dentro de uma empresa, com outros funcionários, e que você tem que resolver esses conflitos com essas pessoas, e aí se não conseguir resolver diretamente com elas, você leva
para o seu gestor. Isso daqui eu concordo, beleza, isso aqui eu nem vou questionar não. E depois disso ele vai terminar o vídeo, né, que graças a Deus, né, terminou essa porcaria desse vídeo. Agora, essas outras coisas que foram comentadas aqui, é inacreditável que a pessoa faça um vídeo defendendo essas coisas e não sendo em um tom humorístico. É um vídeo sério, infelizmente. Então, eu acho que fica aí essa reflexão, porque se você tem chefe ainda e se você segue as coisas que esse cara falou aqui no vídeo, que infelizmente, na maioria das empresas existe esse tipo de pensamento. Então, se você ainda chama o seu líder, que deveria ser líder, e não é, se você chama ele de chefe, é porque você é um escravo, você é um cachorrinho adestrado. Então, você não tem coragem de bater de frente com ele, e às vezes pior, você vai puxar o saco dele. Porque você tem que ter coragem de bater de frente com essas pessoas, e não pode ter medo de perder o emprego, tem que assumir esse risco, infelizmente, assumir esse risco ou procurar outra coisa, ou procurar outra empresa. Porque se você fica acomodado, não bate de frente, não desenvolve as suas ideias, quem está perdendo é você. Porque você vai continuar naquela merda daquele emprego, com aquela merda daquele salário, e as pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa, seus chefinhos vão continuar fazendo a mesma coisa, e você só vai conseguir pular dessa empresa para uma empresa semelhante. E aí você vai ficar ali o resto da vida. Mas se você quer se desenvolver, você tem que bater de frente. Porque para chegar num nível mais alto, você tem que correr o risco. O cara, quando vai abrir uma empresa, ele corre riscos. Corre o risco de quebrar, de perder todo o dinheiro dele. Então você não vai correr o risco de, às vezes, perder o seu emprego, ficar aí um tempo sem trabalhar. Você vai para outra empresa. Só que você tem que fazer isso quando você tem o conhecimento, você tem a experiência, você estudou o assunto e você sabe colocar as suas coisas de forma que pareça e que seja realmente uma coisa que vale a pena, uma coisa que a pessoa olha e fala assim, realmente isso daqui tem razão, dentro do mercado. E se a pessoa olhar, você fizer as propostas certas e mesmo assim a pessoa não reconhecer, dane-se, entendeu? Então corra o risco de perder o emprego sim, vá para outras empresas, crie seu próprio negócio, arruma uma outra saída, mas não pare de se autodesenvolver. Não deixa esses chefinhos aí, essa empresa ficar fazendo você de palhaço, de escravo. Para de chamar chefe de chefe, que chefe não merece. Não existe chefe dentro da empresa, não deveria existir. Deveria existir líder. Líder e chefe são coisas diferentes. O líder está junto com a equipe, ele lidera, ele inspira as pessoas, ele respeita, e o chefe simplesmente é aquela pessoa que manda. Então, se você recebe ordem de chefe e cumpre, então você é um cachorrinho adestrado e você é um escravo. E se você não faz nada para mudar isso, então fique aí na sua posição de escravo e não reclame. Agora, eu acho isso um absurdo, esse tipo de vídeo aqui, porque infelizmente é a maioria do pensamento das pessoas e às vezes a gente não tem o que fazer, né? Ou você se adequa a essa situação e acaba sendo um escravo pro resto da sua vida, ou você bate de frente, corre o risco de perder seu emprego, ou às vezes você faz uma reviravolta dentro da sua empresa, ou você pula para outra empresa e acha uma empresa que vai te valorizar, ou você abre um negócio próprio e faz o seu dinheiro acontecer mesmo na sua vida, com o seu conhecimento, com o seu preparo e sendo principalmente você mesmo e não sendo um personagem, como aqueles que vai em entrevista de emprego contar mentira para poder ser contratado. E aí, se você não manter o personagem, eles descobrem e aí você é que está ferrado, porque você começou mentindo. Então, infelizmente, é isso e a gente não tem muito o que fazer nessa situação. Então, acho que eu vou ficando por aqui e meio triste, né, por causa desse tipo de vídeo, desse pensamento das pessoas, mas ao mesmo tempo dando risada que tem pessoas que têm coragem ainda de fazer esse tipo de vídeo pro YouTube falando num tom sério, sem ser um tom de zoeira, de brincadeira ou de ironia. Bom, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo audiocast. Fui!